Ok. Tá bem, mas eu vou. Então, não percebi? Ah, tá bem. Obrigado. Muito bom dia a todos presentes. E sejam todos bem-vindos a esta sessão de apresentação do nosso Finscope 2019, o inquérito ao consumidor financeiro, na sequência, portanto, que vem dar seguimento a um trabalho de género já ocorrido em 2014 e 2009. Este inquérito permite acompanhar os níveis de inclusão financeira em Moçambique, num estudo que é financiado, portanto, pelo Departamento de Desenvolvimento Internacional do Reino Unido, DFID, e facilitado pelo Financial Sector Deepening Moçambique, em parceria com o governo e diversos provedores dos serviços financeiros do nosso país. As instituições do governo envolvidas no projeto são o Ministério da Economia e Finanças, o Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural, o Ministério da Terra e Ambiente, o Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique e o Instituto Nacional de Estatística. Com a permissão da Excelência, a Vice-Ministra da Economia e Finanças, eu vou apresentar. Não percebi? Acho que a tecnologia aqui. Ok. Dizia eu, com a permissão de Sua Excelência, a Vice-Ministra da Economia e Finanças, vou apresentar, portanto, o programa dos trabalhos de hoje. Teremos uma apresentação feita via remoto, através desta plataforma que estamos a usar, que é a plataforma Zoom. Será feita pela Sua Excelência Vice-Alta Comissária do Reino Unido. Depois teremos as notas de abertura de Sua Excelência Vice-Ministra da Economia e Finanças e, seguidamente, teremos a apresentação do relatório a ser feita pela doutora Sina Macome, que é diretora executiva da FSD Moçambique, ao que seguir-se-á uma sessão de perguntas e respostas. Queria também comunicar que estamos a ser seguidos por via desta plataforma Zoom, por vários parceiros envolvidos nesse nosso projeto, e também comunicar que esta sessão está sendo gravada e posteriormente será posta à disposição de todos os interessados através das nossas plataformas digitais. Com a permissão do Presídio aqui, que é composto, para além da Sua Excelência, a Vice-Ministra, também pela Administradora do Banco de Moçambique e pela Diretora Executiva da FSD, queria convidar a Sua Excelência Alexandra Shepard, que é a Vice-Alta Comissária de Moçambique, do Reino Unido, para o nosso país, que vai intervir, portanto, remotamente. Sua palavra.
Sua Excelência, Vice-Ministra da Economia e Finanças, Doutora Carla Alexandra Fernandes Oliveira, Sua Excelência, Administradora do Banco de Moçambique, Doutora Gertrudes Tuvela, distintos convidados, minhas senhoras e meus senhores, todo o protocolo observado. É uma honra estar aqui hoje, virtualmente, para participar no lançamento do Finscope. O Finscope é uma pesquisa nacionalmente representativa que visa recolher informação sobre como os indivíduos adquirem seus rendimentos e como geram as suas vidas financeiras, e dá panorama sobre as atitudes e percepções a respeito dos produtos e serviços financeiros. A pesquisa identifica e analisa as barreiras à inclusão financeira e fornece dados a partes interessadas, como o governo, reguladores, os prestadores de serviços financeiros e parceiros de cooperação, para avaliarem o progresso dos níveis de inclusão financeira e desencadearem ações para a sua melhoria. O inquérito Finscope é uma referência para indicadores de inclusão financeira na SADC. Esta é a terceira edição, sendo que os anteriores foram realizados em 2009 e 2014, respectivamente. Este inquérito fornece referências fiáveis sobre o nível de inclusão financeira, a capacidade financeira e a qualidade da inclusão financeira. Os indicadores do inquérito ao consumidor, Finscope 2019, de Moçambique, permitem que o setor financeiro monitore, guie e defina novas metas usando evidências empíricas. Este mesmo inquérito continuará a servir como um bem nacional para uso em setores públicos e privados, para os parceiros de cooperação e para a formação acadêmica, a fim de garantir que a vida dos moçambicanos seja melhorada. O Reino Unido tem vindo a apoiar a pesquisa Finscope desde a primeira edição, pois vê neste relatório uma importante fonte de informação para o processo de tomada de decisão para gerar mudança. Como este relatório será possível comparar a posição de Moçambique com os outros países da região SADC e avaliar o progresso desde o último relatório de 2014 e o mais recente de 2019. Aliás, em janeiro de 2020, durante o UK Africa Investment Summit, ou seja, a Cimeira de Investimentos Reino Unido-África, o governo britânico anunciou o apoio à área de inclusão financeira para os próximos 5 anos. Este compromisso, anunciado pelo secretário de Estado, Alok Sharma, representa o início de uma nova e importante abordagem para o desenvolvimento do setor financeiro em África subsaariana. O pacote da UK8 reconhece que é necessária uma abordagem abrangente e integrada para o desenvolvimento do mercado financeiro em África, para realizar o potencial do continente e ajudar a atender às metas globais de desenvolvimento do milénio, como faz a criação de emprego através de soluções de financiamento para as oportunidades e os desafios enfrentados nas economias africanas, afetando famílias e as micro, pequenas e médias empresas. No quadro da Estratégia para o Desenvolvimento do Setor Financeiro, aprovado em 2013, foi elaborada a Estratégia Nacional de Inclusão Financeira 2016 a 2022, com vista a envolver o setor financeiro formal na implementação de ações específicas a serem adotadas para aumentar os níveis de inclusão financeira, assim como para promover a educação e defesa do consumidor financeiro.
Pela elevada importância da informação produzida pelo Finscope, julga-se necessário que a sua periodicidade seja mais curta e os diversos stakeholders devem conjugar esforços para viabilizar. Os dados recolhidos estarão disponíveis para permitir que os prestadores de serviços financeiros tenham uma fonte de informação que lhes auxilie a desenhar produtos e serviços financeiros, que vão de acordo com as necessidades dos diferentes grupos ou segmentos sociais. Também estará disponível para os académicos e outros interessados a fazer outro tipo de análises sociais. Muito obrigada pela atenção dispensada. Obrigada. Muito obrigado, Excelência. E tenho a elevada honra e o privilégio de convidar Sua Excelência, Vice-Ministra da Economia e Finanças, doutora Carla Alexandra Fernandes Lopes Louveira, para apresentar sua comunicação referente à abertura oficial deste evento. Excelência. Muito obrigada. Muito bom dia a todos. Então, excelentíssima senhora administradora do Banco de Moçambique, exma senhora vice-alta comissária do Reino Unido, exma senhora representante do DFI de Moçambique, exma senhora diretora executiva do FSD Moçambique, distintos participantes, membros do comitê diretivo e grupo técnico do FSD, distintos participantes das diversas instituições que aqui estão reunidos, onde consigo, através desta plataforma, observar que estamos pela via Zoom, portanto, reunidos com cerca de 80 participantes de forma remota, para além dos presentes, portanto, aqui representados na forma que a nova normalidade do Covid-19 nos permite reunir. Minhas senhoras e meus senhores, é com elevada honra que, em nome do Governo de Moçambique, tomamos a palavra desejando a todos as boas-vindas, os presentes nesta sessão, em que nos encontramos reunidos por ocasião do lançamento do relatório de inquérito aos consumidores Finscope 2019. O Governo de Moçambique está comprometido com a melhoria contínua dos níveis de inclusão financeira do país, tendo previsto no Programa Quinquenal do Governo 2020-2024 o crescimento econômico e social inclusivo como uma das principais prioridades de governação e implementado reformas significativas no setor financeiro ao longo dos anos e em consonância com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, conforme referido na intervenção anterior. No quadro das medidas implementadas que visam a promoção da inclusão financeira, destaca-se a aprovação da Estratégia Nacional de Inclusão Financeira 2016-2022, que é uma estratégia aprovada pelo governo moçambicano em 2016, no quadro da Estratégia para o Desenvolvimento do Setor Financeiro, que estabelece como metas a alcançar que até 2022, 60% da população moçambicana adulta tenha acesso físico ou eletrônico a serviços financeiros prestados por uma instituição financeira formal, que 100% dos distritos do país tenham pelo menos um ponto de acesso aos serviços financeiros formais e que 75% da população tenha pelo menos um ponto de acesso aos serviços financeiros a menos de 5 quilômetros do local de residência ou trabalho.
O Finscope 2019 marca o terceiro ciclo em que este inquérito aos consumidores de serviços financeiros é realizado, seguindo os de 2009 e 2014, e espelha o panorama de inclusão financeira 3 anos após a implementação da Estratégia Nacional de Inclusão Financeira. Os resultados que o estudo nos apresenta mostram que, no geral, o país observou a melhoria dos níveis de inclusão financeira ao observar a redução dos níveis de exclusão financeira de 60% em 2014 para 46% em 2019. O estudo destaca igualmente o papel que os serviços financeiros móveis e de seguros têm desempenhado na melhoria destes níveis de inclusão financeira, tendo estes incrementado de 4% em 2014 para 22% em 2019. Minhas senhoras e meus senhores, esses resultados demonstram que as tecnologias digitais, como o uso de um celular vinculado a um banco ou conta de moeda eletrônica, ajudam a aumentar a inclusão financeira, contribuindo assim para o alcance das metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, particularmente no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável relativo ao crescimento econômico inclusivo. A pesquisa identifica e analisa igualmente as barreiras à inclusão financeira, fornece dados às partes interessadas, como o governo, reguladores, provedores de serviços financeiros, parceiros de cooperação, para avaliarem o progresso dos níveis de inclusão financeira e desencadearem ações para sua melhoria. O inquérito Finscope foi institucionalizado e já é uma referência para indicadores de inclusão financeira na SADC, sendo que para o caso de Moçambique já se encontra na sua 3ª edição. Os indicadores resultantes do inquérito Finscope Consumidores de 2019 de Moçambique permitem que o setor financeiro monitore, guie e defina novas metas usando evidências empíricas. Os resultados deste inquérito representam um bem nacional para uso em setores públicos e privados, parceiros de cooperação e formação acadêmica, permitindo assim a melhoria da formulação de políticas, projetos, planos que contribuam para o incremento do bem-estar dos moçambicanos. O relatório que temos a honra de lançar reflete os marcos alcançados pelo setor financeiro, no alcance do progresso econômico e social da população moçambicana, através da disponibilidade e acessibilidade de serviços financeiros adequados, bem como destaca os desafios que precisam ser endereçados para o aprofundamento da inclusão financeira. Minhas senhoras e meus senhores, julgamos que as prioridades da inclusão financeira em Moçambique devem continuar a garantir que a vida dos moçambicanos tenha melhorias. Algumas dessas prioridades incluem, em primeiro lugar, a aposta na inclusão financeira através da promoção de meios eletrônicos e digitais simplificados, de provimento de produtos e serviços financeiros ajustados às necessidades da população e à nova normalidade em face da pandemia do Covid-19 em que vivemos. Em segundo lugar, a massificação contínua das campanhas de educação e literacia financeira de forma abrangente a nível nacional. E, em terceiro, a contínua melhoria da concepção e implementação de produtos financeiros que melhorem a resiliência e exposição aos desastres naturais e tanto riscos epidemiológicos. A terminar, gostaria de endereçar uma saudação especial ao Comitê Diretivo, composto pelas instituições públicas e privadas, pelo Comitê Técnico do FSD Moçambique, responsáveis pelo desenho, coordenação e publicação dos resultados deste inquérito, bem como endereçar os nossos agradecimentos e apreço à valiosa contribuição do DFID, parceiro estratégico que assegurou os recursos financeiros. Consideramos assim lançada a 3ª edição do relatório do inquérito aos consumidores financeiros, Finscope 2019, e muito obrigada pela atenção dispensada. Com a permissão de Sua Excelência Vice-Ministra, convido agora a excelentíssima senhora Celina Macom, diretora executiva do FSD Moçambique, para proceder à apresentação do relatório de inquérito aos consumidores de serviços financeiros Finscope 2019.
Bom dia a todos presentes e aos que se encontram distantes desta sala, mas que nos acompanham. Com a permissão do presídio, passo a apresentar os resultados principais do FENSCOP 2019. Temos como objetivos desta apresentação primeiro apresentar os objetivos da FENSCOP e a metodologia que foi utilizada, dar uma compreensão geral do contexto local em que este inquérito decorreu, quais são os níveis de capacidade financeira que o inquérito nos apresenta, qual o nosso estágio de inclusão financeira em 2019 e, por fim, considerações finais. Em relação aos objetivos, os objetivos principais do FENSCOP é permitir-nos descrever a que nível de inclusão financeira nos encontramos, permite também dar o panorama geral em termos de acesso dos serviços financeiros, foram também identificados os fatores determinantes e as barreiras para o acesso aos serviços financeiros, os resultados do FENSCOP permitem estimular o diálogo baseado em evidências e, consequentemente, a elevar o nível de tomada de decisões baseada em evidência. Também permite fazer comparações entre os FENSCOP anterior, mas também permite-nos fazer a comparação com os outros países relativamente a esta matéria. Quem foram as instituições envolvidas neste processo? Portanto, o processo do FENSCOP foi um processo participativo, em que envolveu instituições públicas e privadas. Gostaria aqui de realçar que desde o primeiro momento, quer na definição de que questões é que deveriam fazer parte do questionário, na definição do processo da amostra, na revisão e aprovação de todos os instrumentos utilizados, foram envolvidas as diferentes instituições aqui representadas neste slide. Portanto, isto mostra que procuramos com que todos nós possamos participar nesta iniciativa de FENSCOP. Em termos metodológicos da amostra, tenho a referir que tivemos o contributo e o papel relevante da nossa autoridade de estatística, portanto, o Instituto Nacional de Estatística, juntamente com o Comitê Técnico deste inquérito, que era representado por várias instituições, foram definidas, foi definida a amostra principal de cerca de 5.073 agregados familiares. Aqui é realçar que há uma relação, há uma elevada, há um acréscimo em relação ao FENSCOP anterior, que foi de cerca de 3.000 agregados familiares, e desta vez conseguimos ter mais agregados familiares a serem representados. Esta amostra, em termos estatísticos, tem a sua representatividade a nível nacional. Diretora Celina, Yes? só por dois aspectos muito específicos. Não conseguimos ver a apresentação e não conseguimos ver a sua cara. Não sei se há alguma forma de a gente poder ver pelo menos a apresentação. Obrigado. Obrigada, Sérgio. Eu acho que não fui eu que fiz errado. Esqueci de fazer o sharing. Obrigada. Sharing. Onde é que está o sharing? É isto? Não. Tudo bem.
Não sei se me consegue ver o screen agora. Sim, Conseguimos já, ver. sim, já conseguimos. Acho que só vou voltar um slide, na realidade, que mostra as instituições que foram... Oh, não. Não, acho que fiz... Não. Ok, obrigada. Desculpem, essa coisa de trabalhar em duas velocidades ou em dois locais, acabei apresentando, esqueci-me que tinha que fazer a partilha do ecrã. Muito obrigada pela chamada de atenção. Não iria voltar, talvez, só para o benefício de todos, mas aqui só a parte dos objetivos que já tinha feito a referência, acho que puderam acompanhar. Aqui são as instituições que participaram estiveram envolvidas em todo o processo do Defense Scope, até a validação dos resultados. E estava aqui na parte da amostra dizendo que há uma subida em relação à amostra de 2014, e ainda em 2019 temos uma amostra híbrida em que nós procuramos uma representatividade a nível distrital. Houve um processo de seleção e escolheram-se os distritos de Xangara e de Umuine para se fazer um inquérito específico a estes dois distritos. Os resultados de análise da situação destes dois distritos serão publicados a posterior. Isto irá nos permitir, de alguma maneira, termos alguma informação a nível distrital. Esta é a diferença em relação aos Fenscopes anteriores, que sempre parávamos ao nível provincial. Portanto, esta é a nossa tentativa de querer ir cada vez mais a fundo ao nível do distrito. Não foi possível, todos nós queríamos que o inquérito fosse para todos os distritos. Não foi desta vez, iremos ver nos próximos Fenscopes até que ponto é que isto pode ser possível. Foi contratada uma instituição para fazer todo o processo da colheita de dados, e este representa uma foto no processo de treinamento de alguns inquiridores. Como se pode ver, a maior parte dos inquiridores eram compostos por pessoas jovens. Indo à segunda parte da minha apresentação, que é um pouco compreendermos a parte do contexto local em que este inquérito decorreu. Toda a compreensão foi baseada no sentido de que o quadro, o utilizador final deve ser o centro de toda a análise que nós fizermos e de todo o processo de colheita de informação. E aqui tínhamos entradas que havia questões relacionadas com fonte de receitas, com quais canais é que utiliza, quais meios, e depois víamos também que instituições e que canais é que as instituições financeiras usam para prover esses serviços e os meios. Em termos de informações demográficas, temos a salientar que este inquérito foi feito para pessoas acima de 16 anos, 16 ou mais. E desta distribuição verificamos que 75% têm algum tipo de educação primária ou inicial, 63% residem na zona rural, 50% possuem 30 anos ou menos, 72% ou mais possuem educação primária ou menos. E em termos de diagramas, podemos ver que em termos de género, a maior parte está no género feminino. Portanto, estes são dados que estão em consonância com os dados do censo da população. Portanto, foi com esta população que nós trabalhamos para a colheita dos dados. Porque a inclusão financeira também tem uma grande interligação com o acesso aos serviços básicos. Queremos ver o que é que acontecia com os agregados familiares que nós entrevistamos em termos de acesso à energia e acesso à água canalizada. Como podemos ver, em cada 3 em cada 10 agregados familiares têm acesso à energia elétrica. Fazemos evidência mais em energia elétrica porque é um componente muito importante para a inclusão financeira, principalmente quando estivermos a falar
de serviços financeiros digitais. Mas, claramente, o acesso à água canalizada, neste período de 2014 a 2019, teve uma subida de 18%. Em termos de bens duráveis que os nossos entrevistados possuem, aqui compararmos 2019 e 2014, vê-se uma subida relativamente ao acesso ao telefone, quer seja smart, quer seja o básico ou o fixo, mas em contrapartida vemos uma redução em termos do uso de rádio e de outros bens duráveis. Portanto, há um aumento considerável na posse dos telefones, televisão e computador, portanto, dos meios digitais, se assim podemos agregar. Há um aumento das famílias em posse de painéis solares e há uma queda na posse de bens tais como motorizadas, carros e carrinhas. Portanto, significa que condições para irmos ao digital está cada vez mais a acontecer, porque vê-se claramente que há mais pessoas com estes meios que são importantes quando falamos da digitalização. Em geral, as pessoas enfrentam dificuldades relacionadas com a pobreza. E do nosso inquérito, não foi um inquérito dirigido a aspectos de pobreza, mas fizemos algumas perguntas relacionadas com a pobreza, e esta pergunta estava relacionada com o que teria acontecido nos últimos 12 meses antes do dia da entrevista. E o que se verificou é que pelo menos 47% das pessoas tinham tido uma situação de não ter uma refeição, 43% tinham ficado sem tratamento médico ou medicamento, 38% tinham enfrentado dificuldades de levar a criança à escola por falta de recursos. Para nós, estes são sintomas de pobreza. Acreditamos que os que fazem trabalho específico na área de pobreza poderão melhor também verificar até que ponto estes resultados se refletem à realidade. 51% da população tem um telemóvel básico. Esta informação é muito importante porque significa que nós, ao trazermos soluções digitais, temos que ter em conta que tipo de recursos é que existem. E aqui, ao acesso ao mês anterior, portanto, a rádio estava com 44, televisão 30, mas se compararmos 2019 e 2014, vemos que há uma ligeira subida na parte da telefonia. Os serviços formais mais acessíveis são os que estão relacionados com o dinheiro móvel, no fundo são os agentes do dinheiro móvel. Se nós compararmos o tempo que as pessoas levam para ter acesso aos serviços financeiros, ficamos que em 2019 o agente bancário está mais próximo do utilizador, portanto leva 10 minutos, contra os 15 que se levava em 2014. A mercearia ficou mais distante, comparado com o ano anterior. A agência bancária manteve-se, as máquinas da ATM também mantiveram. As pessoas continuam a levar o mesmo tempo que levavam em anos anteriores. Desta vez nós fizemos uma pergunta que não estava no inquérito anterior, se o emprestador informal do dinheiro, a que distância é que encontrava? Está a cerca de 25 minutos em termos de tempo. E também é feita uma questão relacionada com a renda e os meios de subsistência, mas fomos mais para a parte da agricultura nesta parte, querendo saber qual era a principal fonte de insumos agrícolas e quais eram os desafios que os agricultores comerciais tinham. Fomos esta componente, porque se verificarem, 63% da população está na área agrícola e ela está na área rural e dedica-se à agricultura, então era importante nós vermos como é que a área financeira melhor poderá responder a esta área. Portanto, 64% dos nossos agregados estão envolvidos em
agropecuária e pesca, 34 são agropecuários e pesqueiros de prática de subsistência, 44% do que produzem é consumido e somente 2% é que vai para a parte comercial. Portanto, significa que aqui há um trabalho ainda a ser feito. 77% dos agricultores não usam ou não compram nenhum insumo como fertilizantes e pesticidas. 52% da população que nós entrevistamos tem uma renda mensal inferior a 5.000 meticais. Esperamos que este dado também, o IOF possa melhor também dizer o que é que está a acontecer em termos de renda. E aqui está apresentado neste diagrama e vê-se claramente que mesmo assim, se compararmos 2019 e 2014, há uma ligeira descida de pessoas que tinham a renda menos de 5%, mas há um acréscimo de pessoas sem rendimento. Este pode ser um sintoma de pessoas que estão a ficar desempregadas. Nós não fizemos estudo nessa vertente, mas há aqui um espaço para se fazer alguma análise sobre estes aspectos de rendimento mensal. Se nós fizermos a distribuição dos meios de subsistência, verificamos que o agricultor, portanto, os que vivem na base da agricultura, representam 22%, os que representam o informal é 25%, o autoemprego 21%, os que dependem de outros 22% e 10% são os assalariados. Portanto, os assalariados representam uma percentagem evoluída. Sim? Ok, deixa eu ver. Sim, pode ser. Obrigada. Qualquer coisa que estão a mandar fazer, que não estão a ver. Mas aqui aparece full screen. Não. Your sharing has stopped. Desculpa, houve um problema técnico, as pessoas estão distantes. Mas estava com... Aqui sempre aparece o fogo. Nós estamos a ver? É isso, nós estamos a ver. Não, ver estávamos, só que nós estávamos a ver em full screen, né? Mas estávamos a ver. Agora está full screen, Sérgio? Ainda não. Não, é porque aqui no nosso ecrã aparece full screen, mas não estou a perceber o que não... Doutora Celina, o problema é que quando faz a apresentação, a imagem que é exportada para o ecrã daí é a segunda imagem.
mas a imagem que é partilhada na apresentação com os participantes é exatamente a imagem do seu computador. Então, no seu computador também está a ver o slide atual e o próximo slide, é aquilo que nós conseguimos ver. Mas o computador está a transferir para o ecrã de lá de fora, de fato, o segundo slide. Então, o que tem que fazer é, no seu computador, ver apenas um único slide. Sim. Yeah. Doutora Celina, posso tentar ajudar também por aqui? Mostre lá, tente lá projetar como estava a projetar. Há bocado vimos um ecrã a projetar. Podes pôr. Ok, agora carregue na projeção ou tecla Shift F5. Já? Não, não está. Aí onde está, onde diz... onde diz ali no menu em cima, onde diz Slideshow. Yeah. Não, eu tenho lá em cima, no ecrã que nós estamos a ver, carrega, ou pode carregar em duplicates, exatamente. Agora chega aqui em baixo onde tem uma bolinha, um círculo com 3 bolinhas, exato. Carrega aí e diga Hide Presenter View. Esse mesmo. Agora conseguem ver? Exatamente. Okay. Agora está bom. Aqui já estamos a ver tudo. Agora já se vê tudo. Estamos todos em processo de aprendizagem. Exato. Isto está cheio de especialistas. Já vi todos os meus... Já vi. É um bom sinal, é um bom sinal. É isso mesmo. Agora queremos especialistas em inclusão financeira, desenvolverem produtos. Ok. Sim, como eu dizia, agora vou ter problemas com isso. Como eu dizia, que a parte informal é a parte que neste nosso coisa resolvi o problema de um e criei problema para nós aqui. Ok. Como eu dizia, a parte informal representa cerca de 25%, onde está uma boa parte. E na zona urbana, se nós verificarmos os que são dependentes, claramente as mulheres representam também uma maior parte de dependentes. Mas é interessante ver que também há um grande número de dependentes na zona urbana. A terceira parte da apresentação diz respeito à capacidade financeira, onde nós procuramos saber o nível de conhecimento e as capacidades que os agregados familiares têm relativamente a aspectos financeiros. Quisemos saber, em termos percentuais, se tinham conhecimento de alguns aspectos relacionados com a componente financeira, se conheciam banco, conta poupança, cartão de débito, as diferentes instituições de moeda eletrónica, sobre seguro, sobre o mercado de capitais e prestações. E o que o gráfico abaixo mostra é claramente que há algum conhecimento, particularmente sobre o banco. As pessoas conhecem, 40% conhecem o que é o banco, 20% o que é uma conta poupança e por aí por diante, mas claramente as pessoas conhecem mais as instituições de moeda eletrónica do que o banco, se estivermos a comparar. Verificamos que as despesas de saúde e habitação são consideradas prioritárias. Houve uma pergunta que foi feita, aqui é uma pergunta que não está bem feita, se não tivesse problemas financeiros ou se tivesse recursos financeiros, o que é que pagaria primeiro? Portanto, aqui falta um não na pergunta e 28% das pessoas responderam dizendo que a prioridade seria para a saúde, serviços médicos, depois vinha a habitação, a educação ficava em terceiro lugar. Portanto, significando que as pessoas dão muita importância à saúde e aos serviços médicos e habitação.
Isto para as instituições financeiras é um indicativo de pensar que tipo de produtos é que podem ser desenhados para ir de encontro com esta necessidade das pessoas. Outra pergunta que nós fizemos foi onde é que as pessoas têm um aconselhamento financeiro? E o que nós encontramos é que os líderes comunitários são vistos como uma fonte segura para o aconselhamento financeiro. Esta informação também é muito importante para as pessoas que fazem programas de educação financeira. Até que ponto é que nós damos educação financeira aos líderes comunitários, que são aqueles que são considerados como uma fonte segura para dar um aconselhamento financeiro? Portanto, também este estudo mostra-nos isso, mas também verificamos que cerca de 1/3 dos adultos não tem controle dos seus gastos, da renda ao orçamento, devido à falta de renda regular ou por não saber. Além de familiares e amigos, vimos também que 60% não busca nenhum aconselhamento financeiro de outras pessoas e 23% teve grandes despesas e dependia de familiares e amigos, 28% para a poupança, e ou venda de alguma coisa tiveram que usar para responder a essa necessidade. Portanto, esta informação também é muito importante para aquilo que podemos fazer ou podemos tomar decisões nestes aspectos. Portanto, esta era a terceira parte. Agora, como é que estamos? Qual é o nosso estágio de inclusão financeira em 2017? Na perspectiva da oferta. Começo aqui por mostrar estes 3 gráficos. Estes 3 gráficos não são resultados diretos do inquérito, mas tivemos a ver da parte da oferta o que é que exatamente temos. O primeiro mapa mostra a parte de seguros, e aqui mostra-se claramente que há zonas que, em termos de seguros, temos as delegações e as agências de seguros, mas em termos de corretores, há regiões que não têm corretores. Portanto, é a informação que temos hoje, mas Maputo é aquela que representa a grande maioria das instituições. Quando vamos às agências bancárias, agentes bancários e agentes de moeda eletrônica, claramente em todas as províncias, os agentes bancários, os agentes de moeda eletrônica são aqueles que estão em grande maioria, e logo estando em consonância com aquilo que antes nos referimos, de que as pessoas levavam menos tempo a ter acesso a um agente de moeda eletrônica. Gostaria aqui de fazer realce à província de Niassa, porque a província de Niassa, em termos de agentes bancários, ela supera algumas províncias como Cabo Delgado, Sofala, Zambeza. Portanto, Niassa tem neste momento, ou tinha na altura, no fim de 2019, com 60 agentes bancários. Portanto, esta é algo que mostra que as instituições financeiras estão a ir a esta província que, no início da estratégia de inclusão financeira, era uma daquelas províncias que estava a ser menos privilegiada em termos de serviços. O terceiro mapa mostra ATMs e POS. Não fomos ao nível do distrito também, mas aqui mostra-se claramente que temos mais POS e também está aqui a distribuição por província. Inclusão financeira. Para este inquérito, a forma como foi analisado, portanto, a população, como eu disse inicialmente, foi 16% mais em Moçambique, portanto, moçambicanos. Financeiramente incluída foi aquela que possui ou usa um serviço ou um produto formal ou informal. Formalmente servida ou informalmente servida, nós incluímos dentro desta definição. Portanto, preferimos explicar desta maneira, e dentro do formal, consideramos a bancarizada e as das outras instituições financeiras formais. E temos
a financeiramente excluída, aquela que não usa nenhum produto, nenhum serviço financeiro. Em 2019, se compararmos com 2014, podemos dizer que a exclusão financeira reduziu em 14% e a adoção de outros produtos financeiros não bancários aumentou em 31%. Portanto, estes serviços não bancários é que contribuíram em grande medida para esta redução da exclusão. Portanto, o diagrama abaixo mostra claramente essa mudança e vê-se que em 2014 tínhamos 4% de outros de formais não bancários, hoje estamos com 22%. Se vermos a zona rural, também vê-se que na zona rural há mais os serviços não formais, que praticamente aqui são mais representados por instituições de moeda eletrónica. Aqui gostaria de realçar que as pessoas do género feminino contribuíram em grande medida para este aumento que nós aqui estamos a referir, que em 2014 somente 4% é que usavam algum serviço não bancário, mas em 2019 subiu para 23%. Mas é interessante ver que o género feminino, mesmo no bancário, há um acréscimo, há um crescimento. Portanto, é algo a ter-se em conta, o que fazer, que produtos é que talvez esse segmento feminino precisa para melhor estar envolvido na inclusão financeira. Gostaria de trazer aqui este mapa de superposição, porque muitos de nós fazemos muitos desses produtos. Então, em termos de somente bancarizado, portanto não usa mais nenhum meio, nós encontramos cerca de 2%, portanto 1,9%, que usa outros serviços formais, 12%, que o combina formais e informais, 21%, e 11% que usa somente os informais. Portanto, esta leitura é muito importante para vermos como é que há esta desagregação, mas o que nós podemos dizer aqui é que, no geral, as pessoas combinam diferentes serviços para atender às suas próprias necessidades. Portanto, ao usar somente um único, são reduzidos. Em termos da parte bancarizada, quisemos ver o que é que aconteceu com as remessas. Havia uma pergunta sobre remessa, poupança e créditos. A população total bancarizada aumentou, se compararmos com 2014, portanto, de 2,8 milhões para 3 milhões, mas o que verificamos é que, em termos de transações, há uma redução, quer nas poupanças, quer nas remessas e no crédito. E aqui, por exemplo, mostramos o que é que aconteceu para os adultos em relação a este gráfico. Portanto, em termos de remessa, há ligeiro aumento, mas poupanças e créditos reduziram, mas, entretanto, o seguro, comparado com 2014, também tem um salto aqui a ser assinalado. Portanto, o seguro saiu de 19% para 30%. Cerca de 6 milhões de agregados familiares. Se formos por agregados familiares, 20% dentro do agregado familiar, pelo menos nesse agregado há uma conta bancária. Nesse agregado, 20% há uma conta móvel e 0,4% possui uma conta no microcrédito. Portanto, pode não ser cada membro, mas naquele agregado familiar há estes dados. Os pagamentos continuam a ser os que impulsionam os serviços bancários e quisemos aqui trazer alguma estatística que mostra quais são as barreiras. Portanto, continua a renda insuficiente ser uma barreira para as pessoas irem aos serviços bancários.
Mas também aqui há um segundo aspecto de barreira que precisaremos de perceber melhor e talvez vermos como atacar, que pode estar relacionado com as componentes de educação, mas também pode estar relacionado com os produtos que não respondam exatamente às necessidades que aquele grupo precisa. Portanto, quando diz que não os compreende, não os percebe. Portanto, e a documentação ficou em terceiro lugar. Se se recordarem, na população nós dissemos que tínhamos uma grande população que tinha menos de 30 anos. Quisemos então analisar a população que tinha entre 16 e 21 anos, o que é que acontecia, porque em termos oficiais ou legais, assim posso dizer, uma pessoa só pode abrir uma conta bancária sozinho com 21 anos, com menos de 21 anos é sempre com uma outra pessoa. Então quisemos ver o que é que estava a acontecer com estas pessoas nesta idade, neste coisa que representam 18%, e o que nós vimos é que eles estão a fazer mais serviços informais, portanto, nessas contas que eles apareceram agregado com um adulto, que transações é que eles faziam, mas continuávamos a ter cerca de 44% que não tinham, de alguma maneira não estavam incluídos. Então, esta é a mensagem que um pouco, que aqui também já se disse, de vermos o que é que pode ser feito para acelerar que esta faixa etária, que está na área economicamente ativa, tenha acesso a todos os serviços financeiros sem ser necessariamente dependente a outros. Em alguns casos, até há alguns que são chefes de agregados familiares. Em termos de poupança, vimos que há mais adultos a pouparem em casa, como está a mostrar aí o gráfico, portanto, cerca de 32%, portanto, poupa em casa. E o que nós entendemos é que a maior parte das pessoas que poupam em casa não é tanto no poupar naquele sentido real da poupança, é mais para ter o dinheiro acessível para os gastos imediatos. Portanto, este é o entendimento que deve estar nesta parte, mas poderá ser resolvido se nós massificarmos os serviços e produtos de pagamento e estes onde eles gastam puderem aceitar esse tipo de pagamentos, já não precisarão de ter aqui. Mas a poupança formal reduziu, e se vermos na poupança formal a parte bancarizada, vemos que o que verificamos é que houve uma redução que pode estar em consonância também aquilo que vimos, que a renda das pessoas baixou, a renda baixou e isso aumentou o número de agregados familiares sem fonte de rendimento. Em relação ao crédito, também vemos que houve uma descida ao crédito bancário, mas em contrapartida, na parte da família também não aumentou tanto, mas o que podemos dizer é que há mais pessoas a não pedirem emprestado, a não terem crédito. Portanto, isto era na parte bancarizada, que foi uma das vertentes que nós escolhemos para hoje aqui partilharmos. A outra componente que gostaríamos de partilhar é sobre o género, é sobre o seguro, desculpa, é sobre o seguro, e aqui tem a parte do seguro, e gostaria de realçar aquilo que já tinha dito antes, que o seguro aumentou, portanto, aqui mostra-se claramente que como é que está em termos de género e província, e mais uma vez, Niassa está a mostrar uma posição diferente, portanto não está no fim. No fim está Sofala e Tete, portanto eu acho que há algo a termos, a congratular as instituições, mostrar que algo para esta província foi feito e eles também positivamente estão a responder. O seguro formal foi impulsionado por produtos de saúde, funeral e vida. Portanto, estes são os produtos que contribuíram para termos
aquele aumento na área de seguro. A parte de saúde está em consonância com aquilo que a maior parte das pessoas disseram, que se tivessem dinheiro iriam investir mais no aspecto de saúde. E aqui mostra que 17% dos adultos têm seguro, 83% dos adultos não têm seguro, e aí são mostradas as diferentes causas, mas é importante referirmos que também houve um aumento no seguro informal. E este seguro informal é feito mais a partir das igrejas e a partir de associações informais para o funeral que estão a acontecer ao nível da comunidade. Portanto, é um novo mecanismo que está a acontecer deste tipo de seguros informais, mostrando que as pessoas estão cada vez mais a quererem se precaver de possíveis riscos. O mesmo tipo de coisa vê-se muito nos grupos de poupança, esse tipo de seguros a fazer referência. Portanto, em termos de seguro, era isto que eu queria partilhar. Em termos de remessa, já tínhamos dito que as remessas via bancária reduziram, mas as remessas por dinheiro móvel foram aceleradas. Então, as remessas no geral aumentaram, as formais, os que não fazem remessas reduziu, portanto há cada vez mais as pessoas a fazerem remessas ou via instituições de moeda eletrónica ou via banco, isto mostrando que há cada vez menos pessoas a entregarem dinheiro para ir entregar um familiar, que está portanto as pessoas já estão a começar a utilizar as instituições financeiras para poderem fazer as remessas. Nós dissemos que o dinheiro móvel contribuiu em grande medida para a redução da exclusão ou para o aumento da inclusão financeira. Portanto, 76% dos utilizadores de dinheiro móvel enviam ou recebem dinheiro através deste tipo de plataforma. Portanto, e 29% possuem uma conta, contra 3% que nós tínhamos em 2014. Aqui só fazer referência quando fizemos o FENSCOP de 2014, tínhamos o M-Cash que surgia em 2011, o M-Pesa tinha sido instituído no ano anterior, portanto há aqui também a ter em conta esta parte. 97% destes transaciona a partir da plataforma, comprando crédito ou pagando serviços. Uso de dinheiro móvel, tendo em conta os diferentes grupos que nós aqui tratamos, portanto, homens usam mais o dinheiro móvel que as mulheres, mas se formos para a parte das pessoas com menos de 35 anos, vemos que é onde se encontram, e se vermos a parte, os assalariados também usam grande parte, mas se somarmos os informais, o autoemprego, os agricultores, os dependentes, também são grupos que usam este tipo de mecanismo. Infelizmente, continuamos a ver que o dinheiro móvel é mais usado nas zonas urbanas, na zona rural ainda não está para lá, mas ainda não está nos níveis que todos nós gostaríamos de ver este serviço nas zonas rurais. Estes são alguns dos aspectos que nós trouxemos para a apresentação, mas o inquérito e o relatório que estarão disponíveis eletronicamente trazem muito outro tipo de análises e outro tipo de análises também poderão ser feitas. Em termos de considerações finais, a inclusão financeira passou de cerca de 40% em 2014 para 54%. O dinheiro móvel seguro impulsionaram a inclusão financeira formal. Metade da população adulta já passou por um grande risco ou um imprevisto que teve um impacto financeiro negativo. Então, isto é importante. O setor bancário registrou um aumento de cerca de 190 mil adultos para
para os 3 milhões que temos em relação a isto, isso representa um acréscimo de cerca de 1%, portanto, a parte bancária contribui com 1%. As despesas de saúde e habitação são consideradas prioritárias pelos agregados familiares. O tempo para alcançar um ponto de acesso continua um desafio, particularmente nas zonas rurais, embora a gente tenha reduzido esse tempo. As pessoas que enfrentam dificuldades relacionadas com a pobreza estão cada vez mais a haver um nível alto de pessoas dependentes. Cerca de metade da população tem um telefone básico e oferece uma renda mensal abaixo de 5.000 meticais. Portanto, é com este grupo-alvo que a parte financeira tem que trabalhar. Ainda nas considerações financeiras finais, eu gostaria de realçar que toda a nossa perspectiva neste momento foi muito mais focalizada para o acesso, mas acho que há uma necessidade de irmos àquilo que hoje se chama de inclusão financeira 2.0, que é trazer cada vez mais o atendimento às reais necessidades da economia, trazermos soluções que são ajustadas às necessidades da população e tentarmos relacionar isto com os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio. Desenhar produtos e remessas para apoiar as populações mais vulneráveis, expandir o seguro agrícola, o seguro de modo a incluir a parte agrícola, intensificar o uso de tecnologia e inovação para a provisão de serviços financeiros e fazermos o uso da base de dados dos dados de FENSCOPE para melhor termos análises especializadas. Nós, neste momento, como dizia, estamos a fazer análises especializadas do ponto de vista de género e do ponto de vista daqueles 2 distritos de Xangara e Rumuíne, e que brevemente estes resultados estarão também disponíveis, o que é que encontramos nessas análises especializadas. O ambiente regulatório deve ser cada vez mais favorável para expandir produtos inovadores, permitir a expansão de produtos inovadores. Há uma necessidade de continuarmos a refletir de modo a mudarmos a regulamentação relativa à idade para o acesso aos serviços financeiros, refletir sobre a possibilidade da aplicação do dinheiro móvel para produtos de poupança, tendo em conta que há cada vez mais pessoas a usar este meio. Em relação à educação financeira, acho que há uma necessidade de haver uma estratégia nacional de educação financeira e termos um grande foco para os líderes comunitários, líderes religiosos, porque são esses que, dentro das suas comunidades, repassam a informação. E nós, na base da informação toda que tivemos e dos dados que temos, e pelo facto de que a inovação também evolui muito rapidamente, somos de achar que chegou o momento de pensarmos na redução da periodicidade entre os FENSCOPes, de modo a termos informação mais adiantada. E termino aqui a minha apresentação, agradecendo, muito obrigada, e aqui estão representadas as instituições que fizeram mais parte do grupo técnico e trabalharam de alguma maneira. Gostaria de agradecer a Finemark Trace, que posso comparar com a FSD da África do Sul, que nos apoiou bastante neste trabalho de realização deste inquérito. Muito obrigada a todos e termino por aqui. Tudo bem? Fazer uma nota, né?
Muito obrigado, doutora Iselina. E queria recordar, conforme foi dito aqui, este relatório vai ser colocado à disposição de todos, através nas páginas de internet, tanto do Ministério da Economia e Finanças, do FSD, do Banco de Moçambique. Seguidamente, teremos um período de interação e discussão. Nós encorajamos a que nos remetam questões por via do chat, poderão ser feitas as perguntas, mas obviamente, como podem imaginar, não vai ser possível responder a todas as perguntas feitas por chat. Há uma equipa técnica que está atenta, que está a recolher as perguntas todas e depois serão respondidas por escrito e colocadas à disposição de todos. Porém, também poderemos aceitar umas 2 ou 3 perguntas que possam ser feitas agora, por via, portanto, direta, podendo levantar a mãozinha, clicando no ícone Raise Hand, e nós vamos dar a oportunidade da pessoa poder fazer pergunta. Quem estiver interessado, a sala de debate está aberta, poderemos aceitar algumas questões, umas 2 ou 3 feitas diretamente, é só levantar a mãozinha e nós vamos dar aqui a permissão para falar. Obrigado. Sim? Acho que tem um colega que levantou a mão. Doutor Bento, tem aí um colega? Sim, por favor, senhor Espéria XZ. É a referência de telefone, isso do dispositivo que está a usar, provavelmente. Mas poderá falar, por favor? Tá? Sim, por favor. Sim, consegue me ouvir? Sim, estamos a ouvi-lo, por favor. Sim, aqui fala o Kenneth Majá, do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural. Sim, e nós estamos primeiro, congratular a apresentação, o estudo. Penso que foi um trabalho bem feito, nós acompanhamos e vou ser breve. Nós estamos num processo de revisão da estratégia de finanças rurais e esse relatório é muito importante para aquilo que nós pretendemos, principalmente para procurar pacotes financeiros adequados à população de baixa renda. Estamos a falar principalmente dos pequenos produtores e das mulheres também nas áreas rurais. Então, eu queria saber quando mais ou menos estaria disponível, já que o nosso consultor já está trabalhando na revisão da estratégia e este produto de FinScope é muito importante para aquilo que nós pretendemos. Quando que estará disponível o relatório para podermos começar a consumir? Obrigado. Muito obrigado. Tomamos nota da pergunta. Quer saber quando é que estará disponível o relatório?
Mas o relatório, assim que terminar a sessão de hoje, nós vamos colocar o relatório à disposição. Portanto, Obrigado. hoje mesmo poderá ter acesso ao relatório. Obrigado. Sim, continuamos abertos. Não vejo mais nenhum pedido de palavra. Okay. Sérgio Arroz, qual é que é? Ok. Sim, por favor, senhor Sérgio Arroz. Sim, olha, muito bom dia. Primeiro, parabenizar a apresentação, que é de louvar, é um trabalho muito bem feito. Gostaria de saber se este relatório estará também disponível em inglês, porque nós, a Moçambique, eu praticamente estou em representação da Moçambique Livre Tabaco, e nós temos também um projeto de bancarização rural, onde eu sou praticamente o coordenador do projeto. Então, para apresentar esta apresentação aqui à minha direção, gostaria que também estivesse em inglês. Não sei se já existe isso disponível em inglês, ou mais daqui a bocado. Muito obrigado. Senhor Sérgio Arroz, a resposta é sim. O relatório estará disponível em língua inglesa. Muito obrigado. Tiago Borges. Sim, bom dia. Conseguem me ouvir? Sim, perfeitamente. Sim, obrigado. Daqui é Tiago Borges Coelho, sou do Biscate, e o meu interesse tem a ver com este slide número 32 da poupança e o investimento, onde separamos a poupança informal da poupança em casa, e houve um aumento considerável nestes dois vetores. E eu queria perceber primeiro a diferença. O informal são pessoas que estão a poupar para os seus trabalhos informais, e em casa são mais coisas, leads da casa, e depois se há indicação de como é que as poupanças são feitas informalmente. São grupos de poupança, são as igrejas que se falou também anteriormente, há outros formatos que as pessoas estão a conseguir poupar, sem ser estes dois que nós já conhecemos, dos sticks e dos grupos de poupança? Obrigado. Muito obrigado. Em relação a esta resposta, queremos convidar a doutora Celina para responder, mas enquanto isso, quero ler mais uma ou duas perguntas, que é para ela responder de uma única vez. Senhor Sérgio Dista, né? Sim, senhor Sérgio. Sim, senhor Sérgio Dista. Obrigado. Sérgio Dista aqui. De facto, eu tenho duas perguntas. A primeira é relacionada com esta questão do informal, que acho que já foi mencionado pelo meu colega anterior. E a segunda questão tem a ver com a periodicidade que a diretora Celina mencionou em relação à execução desse tipo de relatórios. Disse ela que teríamos que fazer muito mais frequentemente. Eu gostaria só de perceber qual seria a metodologia proposta. Seria uma metodologia exatamente a metodologia que foi usada neste relatório, ou estamos a pensar num outro tipo de metodologia que pudesse também dar informações necessárias, mas que fosse relativamente mais como eu diria, mais doable, mais barata. Obrigado. Muito obrigado. Vamos aceitar mais uma pergunta. Não vejo nenhum bracinho levantado. Não vejo nenhuma mãozinha levantada. Senhor Sérgio Arroz, pode voltar a falar, por favor? Sim, muito obrigado. Eu gostaria de saber
eu vi aí que a Niassa é praticamente o sítio que tem mais agentes. E eu gostaria de saber que tipo de agentes são esses, se são do M-Pesa, agentes bancários, e se nós temos a localização deles, agentes, se são também de que categoria, se são agentes, super agentes, ou então se são agentes simplesmente comerciais. Porque eu gostei de ver o número em tempos que estive a fazer alguma pesquisa lá. Em Niassa não havia assim tantos agentes e subitamente o número cresceu, o que é muito bom. Mas eu gostaria de ter praticamente, ou de saber praticamente se temos esses números e as suas localizações. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Rocha. Queria vejo aqui mais uma última questão que vamos aceitar. Sr. Ivan Nhantumbo, por favor. Sim, bom dia. Assim, a minha questão é relativo mesmo aos dados de inclusão financeira com referência às carteiras móveis. Vi que passamos de 2014 para 2019 a ter mais inclusão em termos de carteiras móveis do que serviço bancário. Eu só queria perceber como é que estão a cruzar esses dados em termos de serviço bancário e carteira móvel. Se os 21% e 22% respectivamente são as mesmas pessoas ou estão diferenciados? Não estaríamos a falar de indivíduos que estão com conta bancária formal e com uma carteira móvel. Só queria perceber o cruzamento desses dois indicadores. Muito obrigado, Sr. Ivan. Mas vou convidar agora a doutora Cecília Macom para responder as questões colocadas e encorajando para que os nossos participantes continuem a colocar as questões por via do chat. Recordo que as questões serão todas coligidas, respondidas e colocadas à disposição de todos. Doutora Cecília. Obrigada pelas perguntas colocadas. Já podes me deixar eu partilhar o screen, pode ir preparando enquanto eu respondo. Há uma pergunta sobre os dados, se estarão disponíveis, os relatórios estão disponíveis ou não. Logo que terminarmos esta sessão, acho que será indicada, pelo menos o primeiro link que já está disponível, e aí encontraremos o relatório, a apresentação, um sumário do relatório neste formato, acho que não estou sem coisa. Todos estes documentos estão em português e inglês, exceptuando esta apresentação que acabamos de fazer, está somente em português. Também terão acesso ao inquérito, ao questionário por si. Em relação à base de dados, ela também vai ser pública. Neste momento só precisamos de ver a melhor maneira de hospedar esta base de dados por causa da sua dimensão. Mas também a base de dados vai ser pública, porque como nós dissemos nas considerações finais, queremos que mais pessoas façam as suas próprias análises especializadas. Portanto, são dados públicos. A pergunta que o Tiago colocou sobre a poupança informal ou formal, acho que isso é no slide do 32, quem são esses que estão a fazer ou que tipo de poupança informal é que se trata. Na realidade, aquela poupança informal é mais relativa aos chitiques, às ascas, portanto, a todos esses grupos, e vemos cada vez mais que esses grupos estão a acontecer
Não sei onde é que está esse slide, acho que era 32, se a memória não me trai. Este. Estes é que são mais de poupança. Na poupança em casa, eu fazia referência que muitas vezes não é tanto poupança por si, é as pessoas, quando recebem um salário, preferem ir talvez uma vez ou duas vezes ao ATM, porque é distante. Desculpa, doutora Celina, nós estamos a ver o slide. Oh, minha vida. Digo sharing e não faço sharing. Slide, vocês não têm slides. Ok, mas podia ir respondendo também a outra pergunta que não precisa dos slides, que é a pergunta que o Sérgio Dista fez sobre a recomendação que nós colocamos de termos algum intervalo reduzido entre os Fenscope. Perguntava que tipo de metodologia é que nós estávamos a pensar. O que nós estamos a pensar neste momento é que o Fenscope, assim muito abrangente, poderia continuar a ser de 5 em 5 anos. Mas poderia, entre esse período, haver alguns temáticos a fazer análise específica de alguns aspectos. Portanto, são aspectos ainda em reflexão, não há nada acabado sobre esta temática. Voltando à pergunta anterior do Tiago, o que eu fazia referência é que a maior parte dos informais que estão aqui referidos são relacionados com os grupos de poupança e nós vemos que cada vez mais pessoas praticam esta parte e não quer dizer que os que estão aqui só fazem o informal, como alguém fez essa pergunta, irei mostrar, e os que poupam em casa, a maior parte deles poupam para terem um dinheiro para usarem naquele momento, não é tanto aquele de poupar para casos de emergência ou de imprevistos. O Sérgio colocava a questão de Niassa. Como eu disse, aqueles dados são dados do lado da oferta, nós encontramos junto dos reguladores. Em relação se pode ter a informação específica de onde é que estão localizados geograficamente, acho que com o trabalho que está sendo feito de indicação dos pontos georreferenciados, poderemos ter essa informação. Não trouxemos aqui, mas já existe esta parte georreferenciada dos pontos de acesso dos serviços financeiros. A pergunta do aumento dos 60% que eu fazia referência é mesmo de agentes bancários. Esse é que chamou maior atenção, que eu estava a comparar com as outras províncias. Acho que respondi o Tiago. O Ivan pergunta, slide 26. Ivan, se tiver atenção a este slide, a sua pergunta está respondida aqui. Claramente que as pessoas fazem vários serviços. E este slide mostra, nós quisemos fazer as superposições e ver o que são. Portanto, destes que nós entrevistamos, só encontramos 2% que só fazem transações financeiras com bancos. Não fazem nem chitiques, nem nenhum informal, nem estão com como é que se diz? Com a empresa e com outros. Nem tem outras partes. Portanto, e 12% só estão exclusivamente nos formais, não fazem nenhum informal, mas encontramos 21% que fazem as duas coisas, estão no formal e estão no informal. E temos 11% que só estão no informal. Portanto, acho que este slide, Ivan, responde à questão que colocou. Não sei se respondi todas, mas estas são as que tinha anotado. Não sei se... Acho que respondi a todas. Estou bem, obrigada. Bom, a doutora Celina, não sei se extraordinariamente... Há duas perguntas que foram feitas pelo chat, não sei se podiam se adicionar extraordinariamente essas
duas perguntas. Bom, eu não vi o chat, por isso não tenho condições. Quais são? A primeira pergunta as razões de encerramento ou interrupção. Ok, gostaria de saber se analisaram as razões de encerramento ou interrupção da atividade de cerca de 600 instituições microfinanceiras antes licenciadas pelo Banco de Moçambique. E a segunda é, gostava de entender este dado que parece novo, o papel dos líderes comunitários na educação financeira. Se tiveram alguma capacitação sobre a matéria? Ok. Quanto à primeira pergunta, acho que essa é uma pergunta que está mais do lado da oferta. Este inquérito era do lado da procura, portanto, nós não analisamos esta componente de encerramento de instituições, porque o inquérito não foi dirigido a instituições, mas foi dirigido à população, às pessoas, os que procuram os serviços. Quanto à segunda pergunta, é exatamente o que nós temos nas recomendações ou nas considerações finais, que nós que fazemos trabalhos de educação financeira, literacia financeira, temos que trabalhar com os líderes comunitários, líderes religiosos, chefes de quarteirão, como também foram referenciados, porque eles é que dão o aconselhamento. Portanto, aqui para nós foi uma constatação de que as pessoas procuram o seu aconselhamento nestas instituições. Portanto, acho que respondi. Pode não ser satisfatório. Muito obrigado. Agradecendo a participação de todos, mas neste ponto iria convidar a excelentíssima senhora administradora do Banco de Moçambique, doutora Gertrude Stovella, para proceder ao encerramento desta nossa sessão. Senhora Vice-Ministra da Economia e Finanças, Excelência, Excelentíssima Senhora Presidente do Instituto Nacional de Estatística, Excelentíssima Senhora Presidente do Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique, Excelentíssima Senhora Diretora Executiva do Financial Sector Deepening Moçambique, Excelentíssima Senhora Vice-Alta Comissária do Reino Unido, senhores presidentes dos conselhos de administração, das comissões executivas, das instituições públicas e financeiras, distintos convidados, minhas senhoras, meus senhores, espero ter observado todo o protocolo. Muito bom dia. Permitam-me, em nome do Conselho de Administração do Banco de Moçambique e em meu nome, agradecer pelo convite que nos foi formulado para participar nesta importante cerimônia de lançamento oficial do relatório de inquérito aos consumidores Finscope. Permitam-me igualmente endereçar saudações especiais ao Ministério da Economia e Finanças e ao Financial Sector Deepening Moçambique pela organização deste evento e pelos resultados alcançados neste processo que durou cerca de um ano e que contou com a participação de diversas entidades. Gostaria ainda de saudar as demais entidades que, direta ou indiretamente, contribuíram para a elaboração do relatório que hoje foi lançado, incluindo os consumidores que responderam aos inquéritos. Minhas senhoras, meus senhores, foi para nós uma honra ter participado neste projeto desde a sua implementação, que culminou com a elaboração deste relatório,
que constitui um instrumento orientador adicional na tomada de decisões para a melhoria contínua das condições de acesso e uso de produtos e serviços financeiros por toda a população. Apraz-nos constatar que o país evoluiu significativamente em termos de acesso aos serviços financeiros formais não bancários, ao passar de 10% em 2014 para 41% em 2019, influenciado em grande medida pelo aumento expressivo dos serviços de moeda eletrônica. Entretanto, os resultados da pesquisa reforçam a nossa convicção de que ainda temos muitos desafios que vão para além da educação financeira e acesso aos serviços financeiros bancários. Foram aqui levantados desafios relacionados com a questão da renda dos indivíduos ou da renda das famílias, a questão da criação de produtos e serviços que respondam às necessidades reais da população, a questão da documentação. A título ilustrativo, os resultados indicam que o acesso aos serviços bancários cresceu apenas 1% em 5 anos, passando da percentagem da população adulta com conta bancária de 20% em 2014 para 21% em 2019. Ao que todos os intervenientes são chamados a implementar ações que melhorem a atual situação ou atual estado de inclusão financeira do país. Com vista a inverter este cenário, o Banco de Moçambique, dentro daquilo que são as suas ações, aprovou recentemente a proposta de lei que visa institucionalizar a conta bancária básica, onde estão previstos os requisitos simplificados de abertura dessas contas, incluindo outros aspectos como a redução da idade para a abertura de contas bancárias para 16 anos, a questão do uso dos dados biométricos para a abertura de contas, entre outros. É um documento que está a seguir o seu processo para a aprovação final. Antes de terminar, gostaria de lançar um desafio que aqui foi discutido, no sentido de refletirmos sobre a possibilidade de reduzir a periodicidade de elaboração deste inquérito dos atuais 5 anos para 3 ou 2, por forma a reduzir o risco de nos reportarmos a dados que não refletam a realidade atual. É nossa pretensão continuar a contar com este instrumento auxiliador no processo de implementação da estratégia de inclusão financeira, bem assim com a colaboração e cooperação de todos os parceiros para que no próximo relatório tenhamos melhores resultados. Para terminar, gostaria de agradecer a presença de todos nesta cerimônia e desejar votos de um bom trabalho e muito obrigado. Muito obrigado. Convido o presídio a retirar-se da sala com todo o respeito e agradecer a presença de todos os participantes. Muito obrigado. O flash é do Muslim. Esta.
Obrigada, bom dia.